Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira de Papo com o Mago. Embora para alguns vai ser um alívio de repente, né, para não ficarem mais tão presos na sexta-feira, para alguns vai ser um pouco decepcionante, mas essa é a última live deste ano. Porque na sexta-feira que vem, a este horário, já vou estar repleto com alguns rituais em São Paulo e cumprindo a agenda em São Paulo até o dia 19 de dezembro, no qual eu vou estar de volta dia 20. E aí já entra a época natalina, aonde já vou estar com algumas iniciações, incrível que pareça, para essa época para fazer. Então eu vou estar retornando com as lives na primeira semana de janeiro. Essa então se torna a última live deste ano. Uma boa noite para o pessoal que está entrando, a Lourdes, ao Kevin, Mabile, Maurício, Jaydana, a Grace. Muito obrigado a todo mundo que está entrando, participando nesse de Papo com o Mago. Agradeço ao pessoal do Alento do Dragão no Instagram, que fizeram propaganda da minha live dessa sexta-feira, na sua página do Alento do Dragão, marcando parceria, confiança e respeito a esse trabalho na linha draconiana. Boa noite, a Silva. Boa noite, Aline. Boa noite ao Daltra, ao Edson. Vamos falar um pouco mais, adentrando, são assuntos que é bem longo, tem muito conteúdo. Então, adiante vou fazer uma live em especial só sobre Tiamat. Mas, com certeza, assunto que vale a pena a gente explorar um pouco mais para esclarecimento. Boa noite, Jorge, ao Diogo. Boa noite. Abração aí para vocês, seguidores de Portugal que estão assistindo a live. Boa noite, Bel. Vamos falar sobre a questão do caminho draconiano, sobre alguns símbolos. Fiquem à vontade, como sempre, para poder perguntar, para poder questionar o porquê que o caminho do dragão ele é tão ligado à demonolatria. E, inclusive, vou ensinar a vocês como fazer um ritual prático para poder se comunicar com um Daimon Guardião ou com um possível Daimon Guardião. E para quem não sabe quem é o Daimon Guardião, eu vou dar como exemplo, com a autorização deste ser, a entidade, o grande rei Belial, para a sua evocação no final da live. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Sananda, Luiz Carlos. Lembrando para o pessoal que está curtindo, se possível, compartilhem a live para que ela possa chegar em outros grupos de magia, trazendo o conhecimento do caminho do dragão, que é um resgate da demonolatria que está crescendo no exterior e que agora, mais do que nunca, estou de forma cada vez mais forte, trazendo essa roupagem para o Brasil. Por que que demonolatria e dragões se combinam? Porque os daimons são djinns, são deuses antigos repletos de sabedoria. Sendo deuses antigos, boa noite, Roséria, boa noite, Nilda, boa noite, a sacerdotisa Mavoia. Os daimons são seres deuses antigos. Como todos os deuses, eles são filhos de Tiamat, a grande mãe. Sendo filhos de Tiamat, a grande serpente draconesa, logicamente esses deuses antigos são também respectivos seres dracos. Conforme já mencionei em outras lives, nem sempre quando a gente imagina o dragão, a gente imagina ele como aquele ser barrigudinho que gospe fogo. Na verdade, dentro desse conto de fadas, desenhado pelo inconsciente consciente de alguns simpatizantes e iniciados,
a gente apenas encontra semelhanças com alguns dos seus símbolos draconianos, conforme vamos estar falando na live. Boa noite, Douglas, ao João Francisco. Então, o que acontece? Tiamat, conforme mencionado, com Apsu, ela teve dando origem aos seus filhos. Tiamat na Babilônia, no antigo Suméria, Namu, e no antigo Egito. Olha aí, Diogo, para tuas pesquisas, Tiamat é a mesma deusa Apep, que lutava contra Ra, que no antigo Babilônia era Marduk, que na nossa lenda, claro que isso é uma narração mitológica, porque Tiamat ainda vive, Marduk mata Tiamat das suas entranhas, fazendo a separação da terra, do céu, dos rios, do mar, e do seu sangue foram lavados a terra, dando origem à vida humana. Boa noite, André Correia. Qual é a diferença do pacto e pacto da Goetia? Na Goetia, os pactos são referidos a 72 daimons. Então, estão limitados com pactos com aqueles seres na Goetia. Dentro do padrão comum da Goetia, não temos o pacto com Lúcifer, assim como também não tem o pacto draconiano, que é o pacto mais antigo, mais forte, porém somente útil para quem se torna merecedor. Também é um dos assuntos que vamos mencionar nessa live. Boa noite, Lucelmo, meu querido seguidor. Um grande abraço, muito obrigado por estar aí participando como sempre. Lembrando para o pessoal que me mandou várias mensagens no WhatsApp, devido à correria do dia, não consegui responder todo mundo, mas hei de responder até o final da noite. Então, o que acontece, pessoal? Temos então, como um dos filhos de Tiamat, Anu, que na linha judaico-cristã é o Jeová, o Adoni, e nós temos Enki, como que seria o deus Ea, ou Lúcifer, filho de Anu, gerado pelas lágrimas de Anu, e sim, um descendente de Tiamat, como também pai de Marduk, que era o Amon-Ra no Egito. Vamos analisar que entre Suméria, Babilônia e Antigo Egito, vários arquétipos se combinam. E muita gente não sabe que certos deuses, arquétipos antigos, aproveitando a pergunta do outro rapaz mais cedo, estão presentes na Goécia em desdobramentos e vibrações diferentes. Embora não vou entrar no mérito aqui, alguns questionam, porque não é a mesma entidade. Não, porque existem emissários, mas são a mesma no plano espiritual. Porém, no sentido de respostas dos sistemas mágicos, vêm emissários que são diferentes, como nós temos Astarote, de Astarte, Marduk, o Amon-Ra, que é o Amon na Goécia, Anubis, que é o Hipos na Goécia, Kinum, que é o Deus que desperta a chama viva, que deu origem do homem ao barro. Kinum, muito utilizado por despertar da chama negra. É Raum, na Goétia. Boa noite, Rita Maria, filha de Beelzebub. Boa noite, Guilherme. Então, o que acontece? Essa correspondência dos deuses é muito comum. Assim como na linha draconiana, então nós vemos que os daimons, muitos daimons, são seres dracos porque ultrapassaram este processo de divinação e são deidades se tornando como deusas. Tanto que na evocação goética, a gente faz pelo chamado, boa noite, Liamar, a gente faz um chamamento por várias entidades comuns em outros sistemas goéticos. Ao contrário do pessoal que acha que num ritual de evocação goética só tem 72 daimons, existem muitos outros daimons além dos que foram, do que os que Salomão transcreveu, conforme eu fiz a minha postagem ontem. Assim como na linha draconiana, não existe só Grail, Fafnir, Cyrus,
Nylon. Existe Dracos, deuses antigos, que são entidades que estamos acostumados a cultuar na demonolatria. E a gente cultua numa essência mais pura dentro da linha draconiana, porque a essência do dragão ela tem uma potência transformadora infinita. E ela é divina porque ela pode transformar por merecimento homens e deuses. Essa potencialidade na linha do dragão, quem conviveu, quem participou de um ritual e uma corrente draconiana, ou se transformou em um auto-iniciado, se dedicou, sabe do que eu estou falando. Deixa eu ver aqui um pouco das perguntas aqui, para o pessoal não ficar bravo que eu estou respondendo. Douglas Cardoso perguntou se o voodoo pode ser praticado na Goétia. Diretamente não, mas eu acredito que muitos deuses voodus podem ser chamados através de uma adaptação de Goétia com demonolatria. Muita coisa é possível, dependendo apenas da aspiração do mago de saber fazer a combinação como um bom cientista místico. Boa noite, Sônia Aparecida. João Francisco pergunta, Asmodeus é um deus lemuriano intraterreno? Asmodeus, além de ser um dos reis da Goétia, ele também, João Francisco, é um dos mais poderosos seres dracos, com os quais trabalhamos na linha draconiana. Boa noite, Matheus. Boa noite, Nilson. Concordando com a Daniele, sacerdotisa Mavoia Ampo, com certeza, né? Os egípcios são os filhos das estrelas, e as estrelas são dragões. Boa noite, Verônica Rodrigues. Pessoal, é muito importante que vocês entendam, então, que a linha dos dragões não se prende apenas aos dragões elementais. Eu vou seguir agora, ao longo do mês de dezembro, incomodando a galera, fazendo bastante postagem sobre dragões para poder desmistificar cada vez mais esses conhecimentos. Mas, além dos dragões dos elementos e dos dragões que vêm de combinação dos elementos, temos os dragões do caos, que trabalham muito com a questão da energia sexual. A magia sexual ela é trabalhada de forma muito direta e muito pura na linha draconiana, podendo ser trabalhada não apenas em grupos, conforme citou Crowley, como eu não acho muito conveniente, porque a maioria não vai se sentir bem com esse tipo de ritual, mas entre casais que se gostam, que namoram, que se amam, que estão ficando numa boa, mais aconselhado, mas também pode ser feita por meio de estímulo pessoal sozinho. Boa noite, Robson, verdade. E você é um dos que eu estou devendo resposta no privado, mas só para te saber que eu não esqueci de ti, não. Boa noite, Gabriela Rodrigues. Boa noite, Gabriel. Respondendo ao Gabriel Quezada, é verdade que a estrela d'alva, que é o planeta Vênus, representa Lúcifer? Temos esse comparativismo nas questões da tradução, mas além de Vênus ele é mais dentro de uma linha arquétipo-ético. Eu já prefiro ligar Vênus mais a Astarote. Lúcifer eu faço um comparativo maior com o Sol. Mário Santos, boa noite. Elisa Carvalho. E realmente, Robson, correria muito, muito grande. Então, existem muitos outros deuses que trabalhamos na linha draconiana. Quem mais que são, além de Tiamat? Lúcifer, sim, trabalhamos com Lúcifer na linha draconiana. Assim como trabalhamos com Samael, em cima de uma vibração e desdobramento de Lúcifer na linha draconiana. Trabalhamos também como Lilith, como a caverna do dragão. Adiante, aí vou fazer uma live só sobre cabala draconiana e a questão do caminhar pela árvore da morte, dentro da cabala draconiana, para o pessoal poder entender mais. Boa noite, Fernando Mota. Então, o que acontece? Além de Lilith, nós trabalhamos com Naamá. Uns julgam ela como irmã de Lilith. Outros preferem dizer que ela é filha de Lilith. Dentro da minha concepção e experiência, eu a vejo como irmã de Lilith. Naamá, muito pouco explorada pelos demonólatras, como podia ser mais. Adoro trabalhar com essa entidade,
porque muita gente não sabe, mas Naamá, além de poder ser trabalhada para rituais de amor, sedução, ela é maravilhosa para rituais de prosperidade, de riqueza, de força financeira. Muita gente não sabe dessa potencialidade de trabalhar com Naamá. Como muita gente também não sabe, a gente vai fazer uma live sobre a questão da necromancia, onde Lilith e Naamá também, essas duas irmãs, são maravilhosas para trabalhar dentro da necromancia. Quem mais que podemos trabalhar dentro da linha draconiana, que são deuses que respondem maravilhosamente? Leviatã, sim. Embora Leviatã para muitos seja um desdobramento de Tiamat, ele é trabalhado como uma entidade que seria a terceira cabeça da serpente vinda da união de Samael com Lilith. Este é o motivo pelo qual eu escolhi a serpente com 3 cabeças. Desculpa um pouco embaralhar a língua aí, um pouco no cansaço, pessoal, não é fácil. O fato de eu ter escolhido a serpente de 3 cabeças no logo da Grande Oriente Lux, um abraço aí para o responsável pela questão artística do logo, do simbolismo nonato escuro, conforme me pedido para ele dar o serviço a ele a pedido dos seres. Como eu também sou muito agradecido ao Robson, que, fora o logo, é o principal artista gráfico do Grande Oriente Lux, responsável pela arte da propaganda do De Papo com o Mago e do papel de parede do Facebook do Grande Oriente Lux. O Robson, que comentou aí, quem quiser fazer contato com ele, um ótimo artista gráfico também. Mas, enfim, a cabeça de 3 serpentes, logo do Grande Oriente Lux, logo do Grande Oriente Lux como ordem draconiana, porque apesar de eu trabalhar com vários sistemas, ele é uma ordem cuja sua principal vertente é draconiana, minha principal vertente é draconiana. A serpente de 3 cabeças é Samael, Lilith e Leviatã. Então, Leviatã responde de forma maravilhosa na linha draconiana. Assim como, e te respondendo, Gabriel, foi Naamá. E respondendo ao Daltro, sim, depois Daltro, tu vai poder voltar ali, é tudo interligado, mas já vou fazer um comentário bem objetivo para não ser muito repetitivo, te respondendo, mas a resposta é sim, Daltro. Então, Leviatã é um dos seres dracos que trabalhamos na linha draconiana. Quem mais que trabalhamos na linha draconiana? Belial, este grande rei goético, embora muitos o vejam como um ser muito maldoso, de uma energia muito terrível, muito pesada, ele é um dos seres dracos principais que trabalhamos na linha draconiana. Além de Aracne, a deusa aranha, que tece as teias do destino, auxilia na questão de oráculo ou na costura de novos karmas a serem vencidos. Licânia, uma das deusas que jamais vou abrir mão, e que é fundamental no culto draconiano, a deusa Hecate. Ela e os seus lobos que a acompanham, essa deusa da escuridão, do submundo, das encruzilhadas, é um dos principais deuses dracos que trabalhamos. E também não tinha como deixar de citá-lo, porque é, sim, um dos principais seres dracos que trabalhamos na linha do sistema dos dragões e que responde de forma poderosa, considerado o grande iniciador, considerado o grande mediador dos pactos, ele, o poderoso Deus Mefistófeles. Citado na obra de Fausto, ele é um dos seres deuses mais poderosos que trabalhamos no sistema draconiano. Luciano pergunta, mestre, Baal da Goétia e Beelzebub do Veron corresponde ao mesmo núcleo de força? Sim. Baal, Beelzebub, Baal Berit. Embora em cada sistema ele pode usar uma roupagem plasmática diferente de apresentação,
devido à questão de emissários que se apresentam, mas se refere à mesma entidade. Tanto que Baal e Belfegur na Goécia são tidos como diferentes, mas por experiência e comunicação com os seres me revelaram que são o mesmo. Alguns vão dizer que eu estou errado, mas a água da fonte não é a mesma para todos, então muito obrigado para quem não concordar e licença que eu estou passando. E o que acontece? João, a questão de trabalhar com seres arcontes, essa questão do medo de não trabalhar por não entendê-los, é uma questão de apenas procurar o conhecimento. Não é necessário trabalhar com medo de nenhum Deus, apenas trabalhar com respeito. Respondendo ao Daltro, ali a questão dos seres dracos, egípcios e daimons, novamente, conforme eu citei, só voltar depois Daltro no iniciozinho da live, né? Sim, a maioria desses deuses tem uma correspondência. Novamente, eu vou dar alguns exemplos. Tiamat, Babilônia, Namu, Suméria, Apep, Antigo Egito, dentro da Goétia, dentro da demonologia, respondendo mais como Leviatã, Anubis, Hipos, na Goétia, Amon-Ra, Marduk da Babilônia, Amon na Goétia. Então, o Baal, Beelzebub da demolatria, o Enlil na linha Draco. Embora Lúcifer tenha alguns grimórios, seja o mesmo Azazel, ou seja o mesmo Paimon, a gente entende como correspondências diferentes conforme o sistema Draco. Assim como Khnum, Deus responsável pela criação da vida, Deus responsável pela criação da vida humana no Antigo Egito, da criação do homem do barro, é também o criador e o despertador da chama negra, dentro da linha goética representado pelo deus Raon. Boa noite, André. Muito obrigado aí. Tranquilo, eu sei da tua correria do trabalho, mas sou muito grato porque tu está sempre acompanhando as lives. Boa noite, Darinha Favorever. Muito obrigado por este carinho. Muito obrigado, sou muito grato aí. Muito obrigado, Filipim também, porque está sempre assistindo, sempre participando, sempre assídua, sempre depositando também a tua fé, a tua consideração e o teu apoio ao trabalho do Grande Oriente, Lux. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, Gabriel, para não perder o intuito da live, mas o Daimon Dantalion, ele é um Daimon para dominação mental, muito utilizado para trabalhos de amor. Boa noite, Aleixo Lili. Obrigado também, minha querida seguidora, por estar assistindo. Que Paimon, que Boni te protejam sempre. E Rita Maria, filha de Beelzebub, concordando comigo. Muito obrigado, Rita Maria, por estar sempre acompanhando. Pessoal, conforme eu já fiz algumas postagens hoje, mas eu vou fazendo outras postagens ao longo da semana, nós temos diversos símbolos na linha draconiana. Então, nós temos a questão do sopro do dragão, que é a inspiração, que, aliás, Robson é o que eu depois, em particular, vou comentar contigo, te respondendo lá no Atias. O sopro do dragão é o que nos aspira a força para podermos vencer. Nos aspira a vida, o despertar em cima de um corpo que muitas vezes está para se entregar no que chamamos de morte branca ou morte ilusória. O olho do dragão, ele é diferente do terceiro olho. Nós temos o terceiro olho, que é uma abertura para o plano astral, para o plano espiritual que muitas vezes não vemos no plano físico. Mas o terceiro olho do dragão, ele é um desdobramento do terceiro olho, sendo um terceiro olho superior, que fica acima do chakra coronário, que nos desperta uma visão, não só a visão astral, como uma visão oracular de todos os sentidos, desde visão, audição, tato, olfato, paladar e em relação aos outros planos. O olho do dragão, ele é desperto na iniciação draconiana, a qual
nós aprendemos sobre ele e trabalhamos para o seu desenvolvimento e abertura como magista, a fim de aprendermos a enxergar como os deuses. O tridente, embora a maioria vai achar que eu estou falando de Quimbanda agora, mas não, na verdade, pro pessoal, olha aí, Lucelmo, tu que é a Cláudia também, que são fãs da parte de Quimbanda que eu adoro. O tridente, na verdade, ele é um símbolo que já vem da linha draconiana como um símbolo de autoridade, liderança, força e de canalização do Deus como sua vontade. Muito ligado à questão de evocações de Lúcifer, o tridente para, muitas vezes nesse trabalho, a gente faz um desenho de um tridente, faz um sigilo com um tridente e o queima para a abertura do portal, pedindo comunicação a Lúcifer através desse símbolo de força. Mas, novamente, nada a ver com o dragão. Muito obrigado, Lili. João Francisco. Na verdade, todos os extraterrestres, tanto respondem como daimons, como seres arcontes, pelo menos os mais evoluídos, que são os seres dracos. Respondendo ao Daltro, mestre, é possível se iniciar a linha draconiana sem passar pelas outras esferas? Sim, é possível sim. Como qualquer sistema, assim como ele pode ser combinado, tu pode te iniciar diretamente somente na linha draconiana, no sentido de aprender sobre o dragão interno e os dragões externos. É possível sim. Essa iniciação da linha draconiana, como eu vou falar mais para o final da live, eu não só faço no Grande Oriente Lux aqui no Rio Grande do Sul, como eu vou estar fazendo ela pessoalmente para quem desejar, para quem tiver a oportunidade, por favor, me chamar no privado no WhatsApp. Eu vou estar fazendo em São Paulo. Então, tanto iniciações na linha draconiana poderão ser feitas em São Paulo, como também o pacto com o dragão. Então, pessoal, continuando. Outro símbolo muito comum da linha draconiana, qual? A estrela de 11 pontas. Considerada uma estrela do caos, conforme eu falei, ela tem a questão das 11 pontas, baseada não só na questão da árvore da morte, como de uma união do humano com o divino. Semelhante a esse símbolo de complexidade e, ao mesmo tempo, de união, como o hexagrama, que combina a matéria com o divino, se tornando um só, uma deidade, ele é um dos símbolos dracos mais conhecidos. A Sama, como não podia deixar de ser diferente, né? A gente pensa em dragão e pensa em fogo. Boa noite, Cunha César. Boa noite. A Sama do dragão, como muitas vezes ela é conhecida, é claro que, de fato, a Sama draconiana ela é um símbolo que remete à serpente de fogo, localizada no chakra genital, muito utilizada dentro dos conceitos de magia sexual. Ela também é responsável pelo despertar da Kundalini, que normalmente é a serpente adormecida na coluna óssea. Boa noite, Torvik. Então, a Ufa Sama, ela tem a ver com a restauração, com a renovação, com a transformação. O despertar da Sama, do elemento fogo, na iniciação draconiana, ela é extremamente fundamental para que tu possa sentir a transformação e a liberdade de não estar preso mais ao mundo material. O iniciado na linha draconiana, ele aprende através de exercícios a trabalhar com o elemento fogo e usar essa energia tanto para a sua evolução espiritual, para trabalhos de banimento, para trabalhos de cura, ou também para direcionamento de trabalhos em outras esferas magísticas. Então, a Sama draconiana também não dá para deixar de citar, ela também está ligada ao despertar da Sama negra. Pessoal, lembrando, pessoal que está curtindo aí, também
ajudar o Grande Oriente Lux compartilhando essa live em outros grupos. Pode ser no grupo do Cachorro Quente do bairro, pode ser no grupo da Pastelaria da Esquina, pode ser no grupo OLX Recife, Pão de Ló. O importante é compartilhar em vários grupos para que muitas pessoas do Brasil inteiro possam estar tendo a par de que a linha draconiana no Brasil está chegando cada vez mais forte e que o dragão, que até então era um conhecimento esquecido e apenas oriental, que está tomando conta na Europa, está tomando conta do Ocidente. Hoje no Brasil, sim, nós temos ordens, não sou a única, mas sou uma das ordens que defende a linha draconiana. E eu não trabalho com a linha draconiana em uma linha branca, mas trabalho com a linha draconiana dentro do luciferianismo, dentro do satanismo brasileiro. Então, como falei, a Chama Negra, o que é a Chama Negra? A Chama Negra, ela é o despertar da Kundalini Negra, através da serpente negra que percorre por todos os 11 chakras do nosso corpo. Ela ativa o nosso espírito, ela ativa o terceiro olho, ativa o olho do dragão, ativa a nossa capacidade e poder pessoal, quebrando as nossas algemas escravagistas do demiurgo, nos tornamos libertos e nos tornamos livres para poder entender o mundo e entender que podemos ascender a deusas. Lembrando que a serpente, que é lógico, é um dos símbolos draconianos, muito conhecida por ser pela questão do Jardim do Éden, aquela que incitou a comer do fruto proibido. Na verdade, era uma alegoria da serpente, porque ser a representatividade de Samael, de Lilith, que trouxe a liberdade de conhecimento, de sair da ignorância para ter sabedoria, de entender que existe o prazer e não apenas a submissão, e trazer para nós a liberdade pela eternidade. A serpente, que também é uma das formas da nossa grande deusa Tiamat, da nossa grande deusa e minha deusa ancestral, a qual já cultuava em outras vidas, numa passagem que eu tive no Antigo Egito, a Pepe. A serpente, dentro do voodoo da serpente negra, na África sempre foi cultuada. Em diversas culturas no hinduísmo, a serpente sempre foi um animal, um réptil, um ser sagrado, como também uma das formas de conexão astral com Sete, que muitos não sabem, mas também é um dos deuses aos quais invocamos na magia draconiana. Aliás, se eu tiver que dar trabalho para alguém, se eu tiver que alfinetar algum inimigo, muitos dos trabalhos de destruição eu trabalho com Asmodeus, mas também muitos trabalhos de destruição, separação, quando eu tenho que fazer, eu uso o Deus Sete, que trabalha de forma magnífica para esse tipo de trabalho. Boa noite, Delphi Albino. Boa noite, André Ribeiro. Pessoal, dentro da linha draconiana, nós podemos trabalhar com a questão planetária, como também podemos, como eu gosto muito, de trabalhar com a questão da Lua Nova. A Lua Nova, dentro da linha draconiana, ela é utilizada como recomeço. É a linha que zera tudo que foi passado e dá espaço para recomeçar. É a melhor lua para trabalhos para quem procura um novo emprego, para quem está à procura de vencer com um novo projeto, para quem quer começar um relacionamento novo, trabalhos para quem quer liberar um novo oráculo para trabalho ou o seu primeiro oráculo. Então, Lua cheia e Lua Nova são as principais luas que eu uso para trabalhos magísticos. Boa noite, Daiane. Boa noite, Thelma Ibero. Uma das coisas que o pessoal questiona muito, então, também é nessa questão da linha draconiana sobre como utilizar para trabalhos para determinados fins. O pessoal questiona muito. Mas mestre, a linha dos dragões não é só para adoração? Claro que não, pessoal.
Grail, por exemplo, se escreve Grael, dragão do norte, da terra, ele é extremamente utilizado para a parte de abrir a terra, liberar os tesouros escondidos para trazer força financeira e prosperidade para as pessoas. Como, não sei se vai dar tempo mais tarde, mas amanhã vou estar divulgando aí o ritual de grande final de ano, que é o grande ritual do Ano do Dragão, para prosperidade e força financeira para quem estiver procurando. Este ritual também vai ser de grande auxílio para pessoal que tem dificuldades e desejos de abrir a espiritualidade, pedindo apelo aos deuses para aumento de poderes psíquicos e melhoria da mediunidade. Então, através dos dragões, por exemplo, da água, a gente trabalha muito com trabalhos de amor, trabalhos com os dragões do ar para a questão de sabedoria, mais atenção, mais foco, pessoal que precisa muitas vezes entrar numa harmonia espiritual maior para poder passar em concursos públicos, assim como os dragões do fogo, para o pessoal que quer acender um pouco aquela paixão que anda um pouco parada, para aumentar o magnetismo e empoderamento feminino, para poder aumentar o magnetismo sexual em homens que perderam um pouco a libido, além também de usar os dragões do fogo para trabalhos de renovação, para quem deseja estabelecer um novo começo na sua vida, como também para a destruição generosa de inimigos. Então, existe várias formas de trabalhar com a energia, com a magia draconiana. Pessoal, podem ir fazendo perguntas aí, que eu vou respondendo para o pessoal com o maior prazer. Até o pessoal está um pouco... hoje até está com um pouco menos de gente na live, aí que vai chegando no final do ano. Um dos motivos pelo qual essa está sendo a última live deste ano. Então, para poder dar um espaço aí para o pessoal curtir a finaleira de ano, com menos compromisso na internet. Boa noite, Felipe Ribeiro, retornando com o De Papo com o Mago na primeira semana de janeiro, onde em janeiro também vamos estar oficialmente com o canal do YouTube. João Francisco menciona alguns portais. Sim, João, mas só nessa função dessa live aqui que eu não vou entrar em detalhes nele. Boa noite, Val. Muito obrigado por estar assistindo. Pessoal, então uma coisa que é muito importante, já teve gente que me perguntou no privado, mas mestre Hecate, a deusa das bruxas, ela responde na linha draconiana? Sim, ela é uma das principais deusas que responde na linha draconiana. Assim como a Aracne, que é uma deusa aranha, que a maioria não conhece, e que muitas vezes para trabalhos muito, muito pesados, é utilizado ela para diminuir as teias do destino, para poder cortar essas teias em relação a trabalhos pesados onde envolve ceifa de inimigos. Pessoal, outra coisa muito importante dentro da linha draconiana. O pessoal pergunta bastante também sobre a questão de, mestre, como que eu posso fazer para meditar na linha draconiana? A meditação mais simples, mais básica que oriento, o pessoal pode fazer deitado, de pé ou sentado numa posição confortável com a vela vermelha. Prestando atenção na chama da vela, na chama negra que vai mudando de forma, o pessoal vai focando essa atenção na vela vermelha. Além de que, pessoal, é muito importante, dentro dessa, quando se trata de meditação, uma coisa que eu gosto muito de lembrar ao pessoal. O pessoal às vezes fala assim, mas mestre, a meditação é apenas ficar pensando em várias coisas diferentes? De maneira nenhuma. A meditação, ela é prestar atenção. A meditação, ela é prender um foco. Vendo aqui uma mensagem que o pessoal botou no privado aqui. Outra coisa que o pessoal está me perguntando aqui do ritual para Belial. Pessoal, eu vou ensinar um ritual muito, muito interessante
pro pessoal aí, pedindo novamente o pessoal curtir, o pessoal poder compartilhar a live. Vendo aqui. Prontinho, ajeitando aqui o probleminha técnico aqui. Como que eu posso fazer, mestre, um ritual para invocação de Belial de uma forma simples para poder me comunicar com este ser? Boa noite, Suzana André. Um dos rituais mais fantásticos e simples que, com permissão desse ser, eu estou ensinando para o pessoal aqui que deseja contato com este rei. Para o pessoal que quiser pactuado, eles podem fazer com seu Daimon Guardião. Para o pessoal que não é pactuado, eu pedi essa autorização para Belial para poder citar ele, porque ele me falou que poderia responder neste ritual de forma muito tranquila, de forma que seria muito agradável para que vocês tenham contato com ele sem ninguém se sentir mal de maneira nenhuma. Então, de que maneira? Podem colocar um manto agradável, horário às 3 da manhã, com um espelho, não importa se é redondo, não importa se é quadrado. Vocês podem pintar, seria o ideal. Alguns já usam um espelho negro de obsidiana, que é o que eu tenho, de cristal obsidiana. Mas não é obrigatório ser um espelho deste porte. Para alguns a questão financeira é um pouco mais caro. O meu mesmo, de cristal obsidiana, eu comprei no Mercado Livre e paguei pouco mais de R$300. Mas pode usar um espelho simples, não importa o tamanho, não importa se é quadrado ou redondo, pintá-lo de preto, consagrem ele na lua nova ou na lua cheia, às 3 da manhã, com incenso, com uma vela vermelha acesa. Pintem o desenho do seu sigilo de Belial, pode ser o sigilo goético mesmo, ou se preferirem imprimir, faça uma impressão nele, num papel preto, com o sigilo na cor dourada. Segurem o sigilo e comecem a estabelecer uma meditação prestando atenção no sigilo. Comece a visualizar até que aquele dourado do sigilo comece a brilhar de forma muito radiante, como se estivesse pegando fogo. Quando isso acontecer, olhem para o espelho. Talvez alguns tenham uma dificuldade frustrada um pouco de início, mas eu tenho certeza que a maioria, fazendo com seriedade, com a mente limpa, sem os pensamentos longes, terão um ótimo resultado com este rito. Sugiro mansar o sigilo com gota de sangue. Para mulheres que já entram numa fase menstrual, elas podem usar as gotas menstruais sem ser necessário se cortar. Então, neste rito, vocês poderão ter uma ideia visual ou uma comunicação telepática com o rei Belial. Este rito, sobre a autorização dele, eu estou ensinando aqui na live para que vocês possam fazer e possam aproveitar a oportunidade para fazer algum pedido ao rei Belial. Boa noite, Priscila Índia. Deixa eu ver aqui a pergunta da Isis Lux. Eu não estou conseguindo abrir aqui o restante da tua pergunta, Isis. Qualquer coisa, depois eu vou ver nos comentários lá. Consegui. Qual a ligação entre o tridente Lúcifer com o tridente da profissão de psicologia? E estaria Lúcifer ligado à psíquica humana? Você saberia falar sobre essa ligação? Eu não vou entrar em detalhes para que o foco da live não se perca muito. É claro que, não tardando muito, vai ser uma das próximas lives que eu vou fazer, vai ser sobre Lúcifer. E aí podemos entrar mais adentro. Mas sim, Lúcifer está ligado à psíquica humana. O sêmen de Lúcifer é que deu origem à vida humana e a toda a natureza.
Foi Lúcifer, através do nome de Ea, Enki, que fez o apelo a Tiamat para que nos tornássemos seres vivos e que pudéssemos existir e que, como humanos, pudéssemos nos tornar mais próximos aos deuses. Boa noite, Sérgio Elias. Boa noite, a Priscila Índia. Uma outra coisa muito importante. Linha draconiana com canalização, possessão. É possível, mestre? Sim. Dentro da linha draconiana, como os dragões são seres protetores, justos e perfeitos, lembrando que os dragões não nos levam à submissão. O dragão, ele não pede ou não deseja que a gente tenha uma vontade de bater cabeça para ele, de se ajoelhar. Os dragões querem a nossa manifestação, falando com respeito, com autoridade. Então, dentro da linha draconiana, a gente pode trabalhar com canalização e possessão de forma muito mais segura. Embora na linha draconiana, diferente do que se apareça nos filmes, né, do pessoal falando com voz estranha, virando o pescoço do avesso, andando como uma aranha, fazendo malabarismos e tal, subindo parede, a possessão e canalização na linha draconiana, tanto em rito devocional, muitas vezes se torna de uma forma silenciosa, como se fosse num transe. Muitas vezes ela pode se manifestar através de rito sexual, como também muitas vezes como uma forma de clareaudiência, de forma que a gente está consciente durante o rito, mas estamos recebendo aquelas mensagens, aquelas informações e agindo como forma de um dragão. Então, isso é claro que é um processo de tempo, de dedicação, mas é possível canalizar e ter a possessão com seres dracos. Daiane, tranquilo, lembrando, Daiane, que a live está gravada na linha do tempo, tu vai poder voltar e vai poder assistir. Alguns também perguntam, mestre, é possível fazer, a linha de dragões aceita sacrifícios de animais? Como qualquer sistema, ela pode tolerar sacrifício de animais. Embora alguns deuses da linha draconiana, que nem Belial, muito antigos, estejam acostumados com sacrifícios antigos à base de sangue, boa parte desses seres não fazem menção ou questão de sangue animal e muitas vezes até repudiam, por se tratar de uma vida inocente. E toda vez que você mata um animal no ritual mágico, isso pesa no teu assentamento de mundo para outras vidas posteriores. Então é muito comum trabalhar com o sangue na linha draconiana, mas novamente, com o sangue pessoal ou para mulheres com o sangue menstrual. No altar draconiano, por exemplo, ele sempre é feito ao leste no templo. É muito comum a gente botar uma taça com um corante vermelho, mercúrio, algum líquido vermelho representando o sangue draconiano, já que fomos feitos pelo sangue de Tiamat. Mas também nem sempre é necessário estar sempre tirando nosso sangue, porque isso acaba gerando cortes, cicatrizes. Alguns me perguntam, olha, mestre, mas não deixa mais forte o trabalho? Em alguns casos sim, em outros casos não. O que eu aconselho iniciantes de magia é investiguem, tentem, faça o teste. Faça o teste de rituais usando o seu sangue e faça o teste de ritual sem o seu sangue. E vejam por si só a diferença. Assim como é muito comum, tanto na goétia, na idolatria, como na linha draconiana, você fazer uma oferenda com fluidos sexuais, mas nem todos os deuses estão adeptos ou interessados em receber fluidos sexuais. Então isso também vai um pouco de acordo com o tipo de deus que você está trabalhando. Então é possível para os dragões oferecer frutas, flores, até mesmo carne, não sendo necessário ficar decepando animais. Pedindo pessoal aí que está curtindo, se possível, se estão gostando, compartilhem essa live, dando esse apoio para o Grande Oriente Lux, compartilhando essa live,
para que sigam em outros grupos. E nos comentários depois vocês me digam se querem que eu continue com as lives ano que vem do De Papo com Mago, se não querem que eu continue, se estão enjoados das lives, para mim ficar só com o canal do YouTube. Então me digam que daí eu vou estar continuando essas lives agora, ano que vem. Confirmando ali, como a Daniele Mavoias Rampu comentou, o forte é a fé. A sua mentalização, a sua fé, ela é forte. Todo ritual no plano físico, ele pode ser feito no plano astral, no plano mental. Então, desde o processo de banimento, que é sempre fundamental, o processo de orações de chamamento, mantra, as imprecações, pedido, boas-vindas, liberação do daimon para partir, o banimento, fechamento de portal. Todo o processo no plano físico pode ser feito no plano astral, no plano mental. Melhor maneira de consagrar o espelho negro. Dentro da Aguete luciferiana ou da linha draconiana, pode ser usado na lua cheia e na lua nova. Eu prefiro ainda a lua nova. Os 3 primeiros dias de lua nova são maravilhosos. Coloca entre 9 e meia-noite o espelho pegando a energia do lua cheia e você pode consagrá-lo para seus rituais. Lembrando que não faz mal se o espelho é quadrado, redondo, oval, mas orientando a pintar o espelho de preto para que vocês possam ter uma melhor absorção. Nem todo espelho precisa ser um espelho de obsidiana. Como, por exemplo, né, eu mesmo tenho o meu. Eu tenho meu espelho de obsidiana, não vou botar de frente aqui porque ele já está consagrado. E após e depois de usar o espelho, lembrando que ele fica apenas para uso ritual, deixem tapado ele com um paninho negro. E João Francisco, é bom conversar com pessoas de outros pontos de vista sobre o paranormal. Com certeza, ninguém, João Francisco, é dono da verdade. Cada um trabalha com a espiritualidade de acordo com a maneira como são úteis. Obrigado, Val. Suas lives são nosso aprendizado direto da fonte. Priscila também comenta, continue sim, muito importante, ensinamentos maravilhosos. Muito obrigado pelo elogio, pela parceria acompanhando. Suzana Braz assistindo, boa noite. Boa noite também ao Dimitrios Dracones. Lembrando, pessoal que entrou depois, que a live vai ficar gravada na linha do tempo, tanto no Grande Oriente LuxFex página. Agora, ano que vem, vou fazer a migração para a página Grande Oriente Lux. Como também já está em fase de finalização o site do Grande Oriente Lux, o canal do YouTube, e vai ficar disponível também o link à live nos perfis do Facebook e rede social. Boa noite, Viviane. Muito boa noite. Pessoal, lembrando aí, podem fazer perguntas. Estamos falando sobre draconismo, sua semelhança, sua ligação entre demonolatria, sua ligação entre o satanismo e o luciferianismo. Dentro da linha draconiana, não vemos Lúcifer e Satã como deuses separados, mas vemos Satã como um título de honra e força para Lúcifer. Lembrando que dentro do luciferianismo, do satanismo, do draconismo, a gente vê, claro que a gente entende que existe egrégoras. Existe a egrégora Satã, que é uma egrégora de muitas vezes de imposição, de força, de uma egrégora bem mais pesada. Mas falando no sentido de Deus, de divindade, Satã, ele é um título para Lúcifer, sendo o mesmo. Na verdade, o pessoal hoje acaba descrençando muito, eu sou luciferiano, eu sou satanista, dentro de uma forma de separação filosófica, mas até para o pessoal que me pergunta muito, sou satanista. O Templo Grande Oriente Lux é um templo satanista, dentro de uma visão luciferiana de respeito e de amor à humanidade.
Priscila pergunta, Belial tem ligação, mestre, com esse assunto? Priscila, depois tu volta lá no início da live. Claro que sim. Belial, Aracne, Hecate, Lúcifer, Enlil, que é Beelzebub, assim como diversos deuses como Sete, Leviatã, são Lilith, Naamá, são os principais deuses da linha draconiana que trabalhamos com sigilos para os determinados fins. E Sônia já diz, né? Eu vou pintar o espelho dentro dele de preto. Ok, certo, Sônia. Pode sim, se tu quiser, se tu for abrir o espelho por dentro, tu também pode colocar uma lâmina de cobre para poder atrair um maior magnetismo de energia para o seu espelho negro. Então, pessoal, perguntas aí, quero ver se o pessoal está curioso para perguntar alguma coisa ou não. Caso o pessoal não esteja curioso, eu já vou entrar na próxima pauta do assunto, antes de encerrar essa live sobre magia draconiana. Magia draconiana, então, pessoal, ela anda lado a lado com a demonolatria, porque ela é a origem do culto demonólatra. A magia draconiana, ela é a raiz dentro do culto de satanismo como um culto de força, dentro do culto a Sete. Ela é o culto de Tiamat, que é a mesma Apep no Egito e a mesma Namu na Suméria. Muito obrigado, Anderson. Muito obrigado aí por estar assistindo. Então, linha draconiana, pessoal, a gente trabalha com ela para aprendizado, para despertar da psique. Ela trabalha com o ser humano para a sua evolução, para se tornar como Fafnir. Se pronuncia meio separado, Gabriel. Fafnir. Nome do dragão do fogo, cor vermelha. Então, o que acontece? Dentro da linha draconiana, ela trabalha com o ser humano para que ele possa evoluir. Diferente do que nós temos como tradicional dentro de correntes judaico-cristãs, de submissão, de autoridade, de ter que adorar para merecer uma salvação, de termos que impor limite aos nossos desejos da carne, à nossa vontade. A linha draconiana trabalha, mantendo sempre, claro que o parênteses do respeito, a liberdade para o despertar do prazer e do desejo, a liberdade para ser feliz e de gozar da prosperidade, a liberdade de cruzar o véu da eternidade, se tornando uma serpente, podendo ser eterno, se tornando como os deuses. E este é o legítimo fundamento do Filho do Deus. O fundamento do Filho do Dragão é de se tornar um ser Draco, um ser Arconte, se tornar eterno através da alquimia draconiana. A alquimia draconiana é um consenso formado pela alquimia dos deuses, que podem destruir, transformar em Deus, como alterar tudo que está no universo. Ela que também escolhe oráculos vindo à Terra para poder transmitir mensagens às pessoas que precisam de uma orientação sobre o destino da humanidade. E esses oráculos, dentro da linha draconiana, são sacerdotes que ocupam essa função, ao qual somos denominados de profetas ou regentes de um novo sistema mágico. Eu vou fazer um ritual maravilhoso que eu vou estar divulgando, eu não sei se agora, no final da noite ou amanhã, durante o dia, para o final do ano aí, para poder estar divulgando de forma maravilhosa. Respondendo ao João Francisco, né? Se essas entidades têm sincretismo, na verdade, não vou entrar muito nesse assunto, João, porque vai fugir o assunto da live, que é sobre a magia draconiana. Mas todas as suas
dentro do arquétipo brasileiro, são diferentes da visão do Exu africano, que é o Orixá. Então, aqui no Brasil, eles acabam pegando desdobramento e vibrações diferentes de acordo com reinos que esse sistema foi estipulando para que as pessoas possam trabalhar. Mas todo Exu tem um arquétipo pela demolatria. O próprio Caveira que tu mencionou, por exemplo, tem um arquétipo com o Daimon Sergulart, citado no Grimório Verum. Nelson Roça Rodrigues Veras, mantra para Belial, mestre? Tem vários mantras em hebraico que o pessoal usa. Mas o mantra mais básico, primordial, que eu sugiro para a demolatria, e mais fácil e mais prático, é suscitando lentamente o nome do Daimon 3 vezes. Lentamente. Por quê? Você está chamando pelo nome dele. Você está usando a sua energia de respiração para suscitar este mantra. E, através do seu diafragma, além de usar a energia do seu plexo solar. E assim, chamando pelo menos 3 vezes, tu já vai estar sentindo a presença do Daimon. Normalmente, uma mudança de temperatura muito fria, normalmente mudanças através da fumaça, podendo pegar forma no espelho, mudando de forma e até mesmo não se assuste se o seu reflexo desaparecer. A Aline aqui pergunta, estou apanhando um pouco aqui para abrir tua mensagem, Aline, mas eu não consegui, mas prontinho, consegui ver aqui. Pessoal, se alguma pergunta eu não respondi aqui, depois eu olho nos comentários e eu respondo. Lembrando, pessoal, para curtir a live se estão gostando, mas somente se estiver gostando. Compartilhar a live em outros grupos, se estiverem gostando, essa live sobre magia draconiana. Mestre, para se iniciar na magia draconiana, tem uma formalização diferente do pacto? Está baseado em estudos? É para qualquer pessoa? Sim, ela tem uma formalização diferente do pacto. Porém, a pessoa precisa realmente querer e merecer essa iniciação na linha draconiana. Porque uma vez que você ofende o dragão, uma vez que mesmo que por ignorância você não souber trabalhar com a energia dele, o dragão guardião ele vai embora e nem que você insista, ele vai voltar. Excelentes formas de bebida para dragões, o vinho doce, água gelada. Luan Oliveira, grato por conhecer pessoas que seguem a mesma linha espiritual. Mestre, tem um grupo de rap que tem como base. Estou procurando abrir aqui o restante da tua mensagem. Opa. Como base, o Gnosticismo de Samael Ayon Weor. Muito obrigado, Luan. Porque na verdade o todo acaba se completando. Os elos acabam se unindo. O que muda são as diferentes variações de sistema conforme a necessidade e o interpretar humano. Os dragões são, como os egípcios chamavam, estrelas. São a base do universo. Quando você faz uma meditação na linha draconiana, um excelente exercício de respiração que eu digo o pessoal poder usar é, lembrando o pentagrama invertido, que embora seja muito usado como uma forma de emblema satânico, na verdade eles são os 5 pontos cardeais e a canalização da energia do alto para baixo, canalizando a energia do Deus para dentro de ti, para que ele fale, para que ele venha agir dentro de ti. É a respiração invertida. Ao invés do processo de respiração comum, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, façam, se querem uma meditação com um potencial maior, se forem usar para poder buscar mais conexão com a demonolatria, com a linha draconiana, faça o processo de meditação com a respiração invertida. E vocês vão ver uma potencialidade de energia muito maior. Façam sempre meditação com a vela, usando o fogo, a chama como despertar da chama negra interna.
A chama negra interna, a Kundalini negra, é a serpente representada também pela serpente de fogo, que sai do plexo das áreas genital para atingir através da Kundalini, da serpente da coluna óssea, chakra por chakra, podendo ser trabalhada com a sua parceira sexual ou também podendo ser trabalhada de forma sozinha, mesmo dentro da linha de magia sexual. É uma das grandes formas de potencial fora do comum para se trabalhar com a alta magia. Nessa área dos insectoides, João Francisco, eu já não tenho, já é uma das áreas aonde eu não procurei me dedicar para procurar conhecimento, tá? Mas Asmodeus está ligado tanto na área de demolatria como ele é um dos principais deuses Dracos. Pessoal, lembrando, pessoal que está curtindo, compartilhando em grupos e aproveitando aqui, pessoal, para poder fazer uma menção. Agora, dia 9 de dezembro, eu estou indo para São Paulo, aonde do dia 10 a 19 de setembro, dia 10 a 19 de dezembro, e vou estar fazendo atendimentos presenciais em São Paulo. Agradecendo a parceria de toda a equipe da diretoria do Grande Oriente Lux, a Ramayane, que é a minha colega representativa do Grande Oriente Lux International, o Fábio, que é o meu grande irmão, parceiro, fazendo parte da minha assessoria digital, dentro da diretoria do Grande Oriente Lux, que também vai estar se assumindo como sacerdote pelo Grande Oriente Lux ano que vem. O Robson, que também faz parte da diretoria do Grande Oriente Lux, que também vai ser adiante pelo Grande Oriente Lux um sacerdote egípcio. Há sempre a parceria da minha esposa, Mavoya Ampu, que também me auxilia nesse trabalho, sendo minha principal correspondente no Grande Oriente Lux, pelo resgate da cultura egípcia e de como tornar prática para os dias de hoje o trabalho com a magia egípcia dentro do Grande Oriente Lux. Ela que já vem de uma ancestralidade através do sacerdócio de Anubis. Então, do dia 10 a dia 19 de dezembro, vou estar em São Paulo. Vou estar fazendo consulta com cartas presencial, vou estar fornecendo para quem tiver interesse cursos de tarô rei, Lenormand, tarô cigano dentro do satanismo. Vou estar também fazendo cursos na linha angelical, goétia e na linha draconiana em São Paulo. Vou estar também presencialmente em São Paulo, para quem tiver interesse em combinar presencialmente comigo, em São Paulo, do dia 10 ao dia 19 de dezembro, rituais de pactos presenciais pela demonologia, ou também, se for o pedido, pela linha draconiana. Também vai ter uma grande oportunidade muito especial. No dia 18 e 19 de setembro, vai ter um grande ritual, vai ter dois dias de oportunidade de retiro, aonde vai ser feito um retiro no sítio do monastério budista, aonde vamos estar vivenciando atividades espirituais, rituais espirituais ao ar livre, e nos quais vai ter a oportunidade de contato com a medicina da Terra, para poder despertar a chama negra, a despertar a psique mágica. Então, esses retiros mágicos serão uma oportunidade memorável, garantida para quem vai querer fazer essa combinação pelo Grande Oriente Lux de retiro em São Paulo, dia 18 e 19 de dezembro. Mas mesmo para quem não queira participar do retiro 18 e 19 de dezembro, lembrando, vai ter a possibilidade de consultas presenciais, trabalhos presenciais, inclusive pactos presenciais, para quem ficava mais complicado vir até o Rio Grande do Sul. São Paulo, para quem mora em São Paulo, vou estar aí nessa data. Dia 11 de dezembro, meu agradecimento profundo à equipe do Alento Dragão, que está apoiando o meu trabalho.
Meu agradecimento à diretoria, a toda a equipe administrativa da Mystic Fair. Ainda não foi calculado, mas com uma probabilidade de possivelmente ser a maior feira mística da América Latina, aonde fui convidado para, no dia 11 de dezembro, no Auditório 8, às 8 horas da noite, estar dando uma palestra sobre a magia dos dragões. Dos 2 dias de feira, acabei sendo o único que vai palestrar sobre a magia dos dragões, uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade na Mystic Fair em São Paulo, na qual estou aguardando vocês. Mesmo quem não vai consultar, fazer trabalho ou participar do retiro, vá na feira, assista a palestra aonde eu estou trazendo o culto dos dragões dentro da demolatria, dentro do satanismo, do luciferianismo, dentro da magia ao Brasil, aonde não estamos mais limitados ao Ica, à Goécia, à bruxaria, à necromancia, mas sim cada vez mais consolidando o culto aos dragões como um dos sistemas mágicos brasileiros e sim demonólatras e defensores do satanismo. Boa noite, Hermes. Estou contando contigo lá, Hermes, para poder me dar um abraço pessoalmente. Lua Oliveira comenta: mestre, aproveitando o embalo, uma das músicas chama Serpente dos Ares, uma referência direta ao grande dragão ascendente. É verdade, porque embora muita gente tenha a ideia apenas que a serpente anda na terra e o dragão voa ao ar, Tiamat era uma grande serpente com asas. Tiamat, ela mostra que não precisamos de braços e pernas para poder se locomover, porque a nossa verdadeira força, a verdadeira força da magia está na nossa mente. João Francisco pediu para fazer mais lives sobre esses assuntos. Vou fazer sim então, João. Gabriel fala: dia 24 estou aí. Estou contando contigo então, Gabriel. Tomara. E muito obrigado, Hermes. Não esperava diferente. Quero muito que tu vá lá, Hermes. Lembrando, tenta dar um pulinho na função do monastério, Hermes. Pessoal, uma coisa muito importante para quem vai participar dos retiros espirituais comigo do Grande Oriente Lux, dia 18 e 19 de dezembro. O retiro espiritual será num sítio do monastério budista, aonde vocês vão ter uma oportunidade, com base no retiro, não só de vários rituais espirituais durante o dia, para poder auxiliar na sua vida de forma direta, dinâmica. Além do contato com a medicina da terra, vocês vão ter com a monja, com uma legítima monja tibetano, uma aula de meditação. E olha, ter aula de meditação presencial com uma monja tibetana é muito melhor do que assistir uma aula de meditação no YouTube. E também vão ter uma aula prática de yoga pela linha tibetana com a monja. Então, esses retiros do dia 18 e 19, além de todo o ambiente do monastério budista, vai ser algo incrível e fora do comum para quem vai participar do retiro. Uma experiência realmente memorável para poder se conectar com a energia do grande dragão, ao qual vamos pedir ao grande dragão negro para poder acender a chama interna do pessoal que vai estar presente, acender a sua vida para a total destruição dos karmas negativos e a transformação dos novos caminhos na sua vida para melhor. Maurício já falou, né? Oportunidade única só pelo retiro. Com certeza, Maurício. Boa noite, Karina. Lembrando que entrou depois que a live ficou gravada aí. A live está gravada, vai ficar gravada na linha do tempo. Curtam, compartilhem em diversos grupos, auxiliando o Grande Oriente Lux em sua proposta. Pessoal, perguntas aí. Eu fico encucado que o pessoal não pergunta nada. Lua Oliveira comenta, lembrando que daqui uns minutinhos estou encerrando a live para não ficar longa demais.
Lua Oliveira comenta: o dragão é a presença da união de todos os processos arquétipos da psíquica humana, sendo ela a última etapa da alquimia. E isso aliado aos totens do poder: lobo, águia, serpente, bode, entre outros. Perfeita colocação, Lua. O que acontece? É muito importante, pessoal, muito importante vocês terem essa visão. A linha draconiana, diferente do que temos tradicionalmente na Goécia, ela não é apenas um trabalho com os egos humanos, um sistema que testa, que prova a sua fé e que envolve qualquer tipo de risco contra a sua vida. Ela é uma linha segura, ela é uma linha de buscar trabalhar com os deuses na sua origem para a sua evolução espiritual. Aquele que aceita o dragão guardião, que procura trazer ele para dentro de si, aprende a transformar o ser humano em um sangue draco, para poder desencarnar, ativando o processo de caminhada de entrada no Sol Negro, no plano dos deuses, deixando de ser apenas uma alma lutando para se tornar uma quiumba, um ser em evolução. Respondendo aqui o João Francisco, se nós temos alguma coisa a ver com a maçonaria, não temos. O Grande Oriente Lux, embora seja Grande Oriente, embora eu tenha sido mestre maçom pelo Grande Oriente do Brasil, um tríplice fraterno abraço para todos os irmãos que estão assistindo, né? Para que vocês que estão me assistindo ficou alguma dúvida, mas hoje eu sou adormecido, mas o Grande Oriente Lux, ele é uma ordem mística, ocultista, uma ordem draconiana, que também trabalha com goétia, com bruxaria, com a linha angelical, com a linha egípcia. Então, ele não tem nada a ver com a maçonaria, só para poder deixar bem claro para o pessoal aí que perguntou para alguém que tenha ficado com alguma curiosidade. E antes também que alguém pergunte nos comentários, o Grande Oriente Lux também não tem nada a ver com o Illuminati, por favor. Os Illuminati de Baviera, cuidado com os golpes. Eles são uma ordem que foi uma tentativa de fazer uma nova ordem mundial, que era composta de 9 graus. Hoje, historicamente, se tem noção de conhecimento de 4, os outros graus acabaram se perdendo. Hoje, o que existe é tentativa de ressuscitar essa ordem, muito golpe em nome dessa ordem, mas a ordem oficial dos Illuminatis, que foi criada na Antiguidade, já não existe mais. Então, para que isso fique bem claro para o pessoal aí, para que não fique criando nenhum tipo de expectativa ou de confusão. Pessoal, quem está gostando, curta. Quem estiver gostando mais ainda, peço para poder estar compartilhando a live, que num processo de 5 minutos eu vou estar encerrando essa live sobre a linha draconiana. Então, muito obrigado aí, pessoal que está perguntando, que está assistindo. Então, realmente, pessoal, poder entender. Lúcifer, Deus Enki, ele faz parte do processo draconiano. Satã é um dos seus títulos. Na linha draconiana, podemos trabalhar com diversos fins. Muitas vezes, as pessoas ficam em dúvida se é uma linha que pode atender para qualquer tipo de fim, desde cura, desobsessão, prosperidade. É uma linha que pode ser trabalhado com qualquer fim. Particularmente, eu trabalho direto desde o fundamento do Grande Oriente Lux com Mefistófeles, que é um dos seres da linha Draco. E eu sempre tenho resultados surpreendentes, maravilhosos com esse Deus. Vou dar uma olhadinha aqui para ver a questão das perguntas. Alguém que, de repente, não tenha respondido. Vamos ver aqui.
Vendo aqui as perguntas. Pessoal, por favor, aproveitem. Façam as perguntas, quem tiver que perguntar aqui sobre a linha draconiana. Lembrando, né? Não deixem que o pessoal que é de São Paulo, não deixem de ir até São Paulo para poder fazer a consulta, para poder, nem que seja na feira mística, para poder me cumprimentar pessoalmente. Vendo aqui alguma pergunta do pessoal aqui que possa ter mais. Pelo visto, o pessoal aqui está sem pergunta. Mestre, poderia comentar sobre trabalhar com Hecate e os dragões ao mesmo tempo? Gabriel também perguntou se os templários mexiam com Goécia. Não, os templários faziam culto a Baphomet. Vai ser assunto de uma outra live. Embora dentro da demolatria, mas não era com a Goétia. João Francisco pergunta, Sol Negro, Vril, que foi um dos assuntos muito citados na época do antigo nazismo. O Sol Negro, ao contrário do Sol comum, todo o planeta tem o seu arquétipo contrário, o próprio buraco negro também tem seu buraco branco. Ele é o portal à dimensão dos deuses. Respondendo aqui o João Francisco, meus irmãos me reconhecem como tal. Então, a Suzana, é possível ver um chamado dos dragões através de sonho consciente? Lógico, muitas vezes através de sonhos e evidências conscientes podemos ter um chamado dos dragões para este caminho, Suzana, marcando a sua ancestralidade ou um convite seu para que possa fazer parte desse novo sistema, que no Brasil é novo, mas é muito antigo no Oriente, e que hoje é considerado um dos sistemas mais poderosos do mundo. Porque a força dos dragões não tem dimensão. Luan, mestre, esse é o grande dever do Draco em essência: mistificar, preservar a filosofia, queimar as falsas crenças para que despertam, renasçam em seu âmbito mais profundo, acendo a chama que habita no coração de cada humano. Com certeza, nos tornando como deuses, não pelo ego. Aquele ser humano que ainda está preso aos egos terrenos, ele vai permanecer em processo evolutivo e não vai ascender a Deus se não estiver aberto para atingir a espiritualidade como chamado pleno. Outra coisa muito comum que eu costumo, respondendo ao Anderson, né? Mestre, no teu tempo só tem você e a Mavóia ou trabalha com outros sacerdotes aí também? Às vezes trabalhamos com outros sacerdotes quando convidados, quando vêm visitar. Mas normalmente é só eu e a sacerdotisa Mavóia. Muito obrigado, Ramayane, que também faz parte da diretoria Lux, minha grande parceira e assessora do Grande Oriente Lux International. Então, muito obrigado. Ela vai ficar gravada na linha do tempo. Então, o que acontece? João Francisco comenta, estamos presos na roda de Sansara, mas a libertação, ela vem através da psique, através do desejo de avançar. Pedindo para comentar sobre a questão de Hecate na linha draconiana. Hecate, embora ela esteja muito remetida à questão da deusa tríplice na linha grega, a questão das bruxas, na linha Draco, a gente trabalha com Hecate como uma das principais deusas. Muita gente não sabe, ela não é uma deusa que trabalha só na bruxaria. Hecate, que também, o pessoal da necromancia aí vai confirmar comigo, é uma das principais deusas também na necromancia.
Aguardem adiante aí, vou fazer uma live comentando sobre a questão de necromancia. Então, na linha draconiana, ela é uma das principais deusas na linha draconiana. Já tive alguns pactos na linha do Grande Oriente Lux com a deusa Hecate. Pessoas que chegaram numa situação de extrema tristeza, desolação, hoje se tornaram empresários. Hoje, pessoas que até então estavam sozinhas e hoje estão com uma pessoa amada que valoriza elas. Então, a força na linha draconiana através de Hecate, através de um selo, na linha draconiana dela é diferente do selo tradicional. Essa semana eu posto o selo de Hecate na linha draconiana para o pessoal poder conhecer entre várias postagens. Ela tem sua evocação própria, a qual ela responde como uma das principais deusas Draco que auxilia na esfera humana para a evolução, para descobrimento de força e para realmente defesa dos seus filhos e filhas que resolvem abraçá-la e aceitá-la como deusa. Aquilo que eu comentei, eu a amo Lilith. Adiante vamos falar mais sobre Lilith na linha draconiana, porque Lilith e Samael fazem parte da cabala draconiana, assim como Leviatã. Mas muitas vezes o pessoal esquece da importância de Naamá, da importância de Hecate, que são deuses um pouco menos exigentes, mas extremamente poderosos para mudar a vida de qualquer um. Pessoal, pedindo então para o pessoal curtir, o pessoal que está gostando, se não estiver gostando de maneira nenhuma, mas o pessoal que está gostando, curtir a live, o pessoal que está gostando, compartilhar a live em grupos, para poder ajudar esse trabalho de divulgação, para que continue chegando em outros grupos. Lúcio Flávio, perdi o começo, depois eu vou rever. Boa noite, mestre. Muito obrigado, Lúcio. E lembrando, Lúcio, ela vai ficar assim gravada na linha do tempo. Então, pessoal, a linha dos dragões, ela é sim uma linha, um braço poderoso do satanismo brasileiro, poderoso do luciferianismo brasileiro, e é sim um braço de poder inimaginável dentro da alta magia para qualquer tipo de força dentro dos objetivos que pretende alcançar. Maurício perguntou, né, se o rei Paimon atende também aos dragões. Claro que sim. Paimon, Beelzebub são entidades que Asmodeus, Belial, Leviatã são entidades que atendem dentro da linha draconiana. Todos os ditos reis goéticos e até alguns que não são reis, como Hipos, como Raon, estão na linha draconiana. Inclusive, o grande Deus, Senhor da sabedoria, da escrita, da magia egípcia, Thoth. Lua, quando despertamos a energia da Kundalini, quando conhecemos, aplicamos a lei hermética no nosso cotidiano, buscamos sabedoria dos dragões, fugimos desse samsara. As filosofias indianas e egípcias são as portas para que possamos chegar a esse ápice. O caminho draconiano é abrangente. Na verdade, eu não digo as portas, mas a escada, porque é ainda mais antigo que a linha egípcia, tudo já começa com os estudos sumérios e babilônicos. Uma excelente fonte, pessoal, são os estudos enquistas. E Dmitrio fala, seu altar do dragão no seu tempo é sensacional, lindo e digno. Muito obrigado, Dimitrios. E lembrando, o pessoal que me acompanha, agora no ano de 2022 vai haver uma série reforma no Grande Oriente Lux, no Salão Goético, né? É uma surpresa para o pessoal que me acompanha, mas ele vai sofrer uma grande reforma na sua estrutura, ao qual, após feita, além de surpresa, vai ser feita uma live explicando o porquê dessa reforma. Mas essa reforma, além de ser estética, para uma melhor concentração do poder mágico, vai ser feita no Grande Oriente Lux, dentro do espaço draconiano. Agradeço o seu elogio, que está muito bonito,
mas ainda é muito simples. Agora, após a reforma que vai ser feita em 2022, que já está sendo planejada, com base nas revelações que os seres estão me orientando, e no meu diálogo com Mefistófeles, com o Senhor do Tempo, estou estabelecendo essas mudanças para o ano que vem. Pessoal que assistiu a live, vai ter mais lives sobre magia draconiana? Sim, vai ter. Vai ter live explicando melhor sobre a questão da cabala draconiana, vai ter lives sobre outros pontos mais a fundo sobre a questão draconiana, inclusive sobre a questão do pacto com o dragão, que é um pacto que muitas pessoas nunca ouviram falar, mas que é o pacto negro com o dragão, para quem já é iniciado na linha draconiana e pretende atingir o seu patamar final na linha draconiana, como sacerdote. Então vai ter muitas outras lives sobre a questão draconiana, onde vamos voltar e vamos conversar sobre a questão da magia draconiana, sobre como também de outros sistemas de magia, desde Goetia luciferiana. Estou devendo essa live aí, vai ser uma das próximas lives que vão estar fazendo também, sobre a questão da Goetia luciferiana, colocar os nomes de Deus ou não colocar os nomes de Deus no triângulo, necromancia, como ela pode ser feita nos dias de hoje. Vamos trabalhar também mais lives sobre demonolatria, sobre a questão angelical. Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu a live. Curtam, compartilham, para que essa live possa chegar em outros grupos, para que possa dar repercussão e para que realmente possa manter o incentivo no Grande Oriente Lux de poder estar fazendo mais e mais lives. E sim, com certeza vamos fazer uma live mais adiante, abrangendo melhor, mais claro sobre a questão dos Anunnakis, os primeiros seres humanos. Então, pessoal, e lembrando, pessoal, Mystic Fair, São Paulo, 9 de dezembro, estou chegando em São Paulo, dia 10 a 19 de dezembro, consultas, trabalhos presenciais, pactos presenciais em São Paulo. E o grande dia 18 e 19 de dezembro serão 2 dias memoráveis para o grande retiro místico ocultista do Grande Oriente Lux no monastério budista. No seu sítio, vão fazer retiro, vão fazer uma peregrinação, diversos rituais místicos, aula de meditação, aula de yoga, experimentar a medicina da terra conduzida pelos monges. Então, vai ser um dia memorável. O Retiro Místico, dia 18 e 19 de dezembro, para quem tem dificuldade de abertura do terceiro olho, para quem tem dificuldade para o despertar da Chama Negra, esta é a oportunidade, com valores especiais, dia 18 e 19 de dezembro. Me chama no WhatsApp que eu passo o contato da assessoria para poder dar mais informações e fazer a combinação. Muito obrigado, pessoal. Adiante. Vamos estar fazendo outras lives sobre outros assuntos, inclusive esclarecendo aí sobre o Pacto Negro com os Dragões, que o Maurício já perguntou curioso. Boa noite, Selma. Vai ficar gravada a live na linha do tempo. Muito obrigado de coração, e eu falo de coração mesmo, Bel, por estar sempre acompanhando as lives aí. Obrigado, João Francisco. Então, encerro aqui o último de Papo com o Mago de 2021. Retornarei com o de Papo com o Mago agora na primeira semana de janeiro. Muito obrigado a todo mundo que seguiu assistindo. Ou se querem que eu faça ainda de Papo com o Mago ainda este ano, qualquer coisa, só postar nos comentários, só postar nas publicações que eu faço mais ainda, então, antes de terminar o ano de Papo com o Mago. Vai ficar gravado na linha do tempo. Boa noite para o Gabriel, boa noite, Ramayane. Muito obrigado pela parceria. Com certeza, Maurício, mas a curiosidade é o que te leva ao subir da escada pela sabedoria. Maurício, que já é um dos iniciados no poderoso caminho do dragão.
Muito obrigado. Não esqueça o pessoal que está assistindo, se estiverem gostando da live, compartilhar em outros grupos para que esta palavra do caminho do dragão possa chegar. Draconismo, satanismo, luciferianismo não são separados, são um só. É um sistema mágico de raiz buscado com toda a sua força e capacidade de poder existencial. O dragão habita dentro de nós e não fora. Salve Lúcifer! Salve Hecate! Salve todos os deuses Dracos! Uma semana de muita luz e que cada um de vocês possa acender a chama negra e evoluir e atingir o que cada um de vocês deseja em suas vidas. Um grande abraço mágico e muito obrigado, e conto com todo mundo pela contribuição de estar expandindo o trabalho do Grande Oriente Lucas. Um abraço mágico a todos. Até muito breve.